Parte 1. Qual é a importância de saber a cor e da pele do povo hebraico? Muitos não entendem a importância desta busca e tratam todos os que se arriscam nela de racista ou de afrocentrista. Se formos na ideia de que o crente deveria ter a mentalidade dos judeus de Bereia, penso que os irmãos que agem desta forma estão em falta. Não devemos esquecer que nos embebedam continuamente desde há séculos com a ideia falsa na qual os verdadeiros israelitas da Bíblia são brancos. Nos embebedam até agora com a ideia na qual Abraão, todos os patriarcas, Moisés, Jó, todos os profetas e mesmo Yeshua eram de aparência europeia com pele branca e olhos azuis, mesmo sabendo que os habitantes da localidade de Israel atual não têm essa aparência. Nos embebedam com a ideia na qual os nossos pais, nossos ancestrais nunca foram nada e nunca trouxeram nada neste mundo. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy fez um discurso no Senegal dizendo que a África não entrou plenamente na história. Ou seja, a África não tem história. Eles nos roubaram a nossa liberdade, nos roubam as nossas riquezas, nos roubam as nossas culturas e história, nos roubam as invenções, causam terror ao redor do mundo. E quando alguém quer restituir ao menos o que se pode restituir sem querer trazer ódio, mas restituir o que foi roubado, a fim de ajudar ao menos os seus irmãos a levantarem a cabeça, são esses mesmos irmãos que guerreiam contra ele, querendo que o opressor venha e lhes digam que é mesmo assim. Devemos o admitir, temos um problema grave. Eu, na verdade, deveria me espantar em saber que estas mentiras não levantam a ideia racial ou de eurocentrismo. Ao contrário, entendo esta reação, pois, para alguns nunca lhes subiu no coração a ideia de meter em causa essas afirmações e foram tão bem formatados para julgar e lapidar quem vem com ideias diferentes. Penso que essa obsessão em querer se manter na mentira de que esses israelenses que estão a ocupar o Meio Oriente são os verdadeiros filhos de Jacó já durou demais e deve ser travada. Pois, por causa disso, muitos cristãos estão incapacitados em condenar a barbarie que estão a cometer nesta região contra os palestinianos. Os cristãos se tornaram indiretamente responsáveis disso por não se pronunciarem. O pior de todos os cristãos são os cristãos africanos. Eles conhecem o que é a opressão, a ocupação, a escravidão e todo tipo de injustiça do colono contra os colonizados, porém, apoiam a opressão contra a Palestina. Como podemos entender isso? Podemos somente constatar, com muita tristeza, o quão idólatra o mundo cristão é. Outros são os cristãos que costumam a ver o diabo como alguém capaz de agir no mundo dos vivos de forma a ter organizações que obedecem e executam as suas ordens. Fondamentalement à dire, c'est que l'Afrique, historiquement, l'Afrique subsaharienne a été fondamentale pour la prospérité mondiale des pays avancés et l'Afrique avait un rôle à jouer. Elle a un rôle de producteur de matières premières. Nous ne laisserons pas l'Afrique subsaharienne s'échapper. Nous faisons tout pour la maintenir là où elle est. Il est donc essentiel de clarifier ce point. Et cela signifie que toutes les structures économiques, toutes les institutions mondiales et l'économie que nous enseignons à tout le monde sont conçues pour maintenir l'Afrique exactement là où il se trouve. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis ou de la Chine maintenant, nous voulons tous la même chose. Nous avons besoin que l'Afrique reste pauvre parce que nous avons besoin de leurs matières premières et on a besoin de cela moins cher. C'est donc ça le message. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien que les Africains ne puissent faire.
Bien sûr qu'ils le peuvent, mais ils font face à ce challenge. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si l'Afrique décide de faire les choses différemment, je vous assure que le niveau de vie de tous ceux qui vivent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie va baisser. Et c'est un lourd prix à payer. Je vous assure que l'Occident ne le permettra pas sans leur faire la guerre. C'est donc de cela qu'il s'agit fondamentalement. Ce que je veux vous montrer, c'est comment ces structures fonctionnent. Nous n'avons que 20 minutes, nous ne pouvons donc pas faire grand-chose. Espero que os irmãos ou irmãs que receberão essa compilação de estudo agirão de modo a meditar fortemente nela com muita atenção, não com vontade de querer logo rejeitar, mas de fazer pesquisas de forma rigorosa e trazer contribuição com o objetivo de esclarecer ou corrigir. Portanto, eis algumas das razões que nos levam a crer que é importante saber que os verdadeiros filhos de Jacó são negros. 1. É importante saber que o povo hebraico da Bíblia era de pele negra, porque toda mentira deve ser revelada na luz do dia. Creio que se não fosse tão importante para concretizar os seus planos, o diabo e seus agentes não teriam posto um esforço tão grande para esconder a verdadeira pele dos hebreus da Bíblia e impedir com toda a força que venhamos a descobrir a verdade. 2. Saber disso irá contextualizar a história bíblica e mundial e torná-las mais compreensíveis, revelando de fato que tudo o que acontece não está fora do contexto bíblico. 3. Saber disso irá acordar o verdadeiro povo de Yah, que neste momento está adormecido com contos de fadas especialmente inventados para os adormecer. 4. Saber disso irá responsabilizar o verdadeiro povo de Elohim quanto à sua missão, que é revelar ao mundo como adorar de verdade a Elohim. 5. Nossa herança depende da nossa identidade. Os cristãos têm uma herança que corresponde à identidade deles. Os hebreus também têm uma herança correspondente à identidade deles. Isso implica que os hebreus que aceitarem Cristo são duplamente abençoados. 6. Saber disso retirará de nós o peso de pensar que o povo africano sofre porque foi amaldiçoado pela razão de que alguém viu a nudez do seu pai. 7. Saber disso, creio eu, que irá abrir a porta de entrada ao verdadeiro povo de Elohim, que desde então estava fechada, e fechar a porta às nações, que até agora está aberta. Confere Romanos 11, 1 a 2 e o estudo sobre as 70 semanas de Daniel 9. 8. Saber disso irá nos permitir conhecer as razões da escravatura de todo um continente, saber das razões pelas quais temos vergonha da nossa pele e estranhamos com a pele branca a ponto de querer retirar a tão preciosa melanina. 9. Saber disso irá baixar as nossas cabeças em símbolo de vergonha e arrependimento por todo o mal que temos causado por conta da nossa desobediência e levantar as nossas cabeças quanto à reconciliação perdida com o Senhor, que sem sombra de dúvida nos trará uma libertação plena e completa. 10. Tomar consciência do nosso estado e do fim do sofrimento do povo africano
libertará também todos os povos do mundo que estão debaixo do poder do diabo e da elite mundial. 11. Saber disso irá responder a muitas das perguntas que ficaram até então em silêncio. Faz séculos que o povo africano procura as razões das suas dores e dos seus choros. Razões de estarem sempre a ocupar o último lugar entre todos. Razão da colonização, de terem sido feitos escravos, da pobreza com o subsolo mais rico do mundo. Razão pela qual valorizamos mais o homem ocidental a nós mesmos. Razão pela qual consideramos que nunca conseguimos inventar nada e nunca inventaremos nada. Razão pela qual pensamos que sem um homem branco não seríamos nada. Razão pela qual pensamos que nada de bom pode vir do homem negro. Pelo tamanho tão grande das nossas perguntas, alimentadas pelo sofrimento, notamos naturalmente que há uma peça do puzzle que está faltando, uma parte da nossa história que ou foi escondida, ou mal contada, ou desconhecida. Culparam sutilmente a Elohim ou Noé por amaldiçoar a Canaã como se fôssemos todos descendentes de Cã. Fundamentaram a proveniência de todo o povo africano numa teoria de maldição que não tem cabimento. Paralelamente a isso, honram um povo como se fosse o verdadeiro povo de Elohim, apoiando-se em bases totalmente fabricadas e fraudulentas. 12. Para não rejeitarmos as duas testemunhas de Apocalipse 11, caso venham com uma aparência negroide. As duas testemunhas de Apocalipse 11 virão para profetizar na cidade de Jerusalém a fim de levar o povo ao arrependimento. Eles virão exclusivamente para o verdadeiro povo de Israel. A vestimenta de saco, símbolo de luto e humilhação, demonstra que vem para chamar o povo de Yah ao arrependimento. Oséias 4, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Yah na terra. A implicação que essa mensagem terá em nós é que ela nos permitirá de olhar para nós sem complexo, de pensar que somos um povo pagão, mas um povo que Elohim quer ver santo e unido. Assim olharemos para as Escrituras não somente como algo que é o nosso patrimônio ou fala de nós, mas também compreenderemos as profecias que restam a serem cumpridas. E esperaremos por elas e certamente entenderemos de outra forma a que todos os cristãos estão aguardando, o arrebatamento. De igual modo, conheceremos o nosso inimigo declarado desde o nascimento dos nossos antepassados, aquele mesmo que impede o nosso crescimento e a nossa saída das trevas e da desgraça da nossa maldição. Na busca da compreensão da palavra do Senhor, o contexto é sempre posto em evidência. Porém, um dos contextos, para não dizer a mais importante, que é ignorado ou desconhecido por ter sido escondido por várias décadas, é o contexto da negritude do povo de Yahweh. Esse contexto nos permite encaixar como um puzzle a natureza, os costumes, a proveniência e a localização do povo hebraico, que é muito importante para compreendermos muitas profecias e cumprir outras que decidimos ignorar como se não devia acontecer. Nzambe nakomitunaka o, Yahweh nakomitunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o.
biso ya kala ye nani ye Yesu mwana Nzambe ye nde mondele Adamu na Eva bango nde mindele basantu nyonso bango nde mindele mpona nini yo na mitunaka Nzambe nakomitunaka Yawe nakomitunaka babukwa Nzambe tomonaka boye basantu nyonso foto se mindele banjelu nyonso bango se mindele soki zabulu foto moto moindo injustice utande wapi yo na mama Nzambe o nakomitunaka poso mwindo utande wapi yo moto mwindo utande wapi yo banoko bakanga biso mayele boye bikekwa bakoko bango baboyaka kisa bakoko bango bandimaka te kasi na ndako Nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango se mindele mpona nini Nzambe Nzambe o nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka baprofete ya mindele biso tondimaka kasi ya bato mwindo bango bandimaka te mpona nini Nzambe osala biso boye Afrika miso efungwami Afrika tozonga nsima te amama nakomitunaka Ma fille, tu sais, une prophétie s'accomplit même après des générations. Et la vérité est têtue. Elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière.